Um, dois, três. Fala galera, beleza? Tô aqui para mais um vídeo no meu canal. Eu tô com meu amigo aqui, o Wilker. Wilker, se apresenta um pouco aí pro pessoal. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Wilker, sou casado com a Bárbara, estou aqui hoje junto com o Rafa para falar um pouco de evangelismo com vocês. Exato. Eu e o Wilker, além de ser muito amigos, nós somos da mesma igreja. Ele é líder da Juventude Eleve do Evangelismo. Eu sou parte da liderança dos universitários. E eu e ele, a gente tem não só a amizade, mas muito a ver a questão da veia do evangelismo em nós, né? Então nós sempre estamos ou fazendo evangelismo juntos, ou trocando figurinhas sobre evangelismo. E eu vou conversar um pouco com ele sobre coisas do evangelismo que pode talvez te ajudar. E não, vai ser um papo diferente, vai ser meio um pouco estilo podcast, alguma coisa assim, mas é mais para nós trocarmos experiências de como foi para nós a questão do evangelismo e não só a questão de passar dica para você, para que você saia desse vídeo queimando e ardendo no coração para pregar o evangelho, seja online, seja pessoal, da forma como der. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, se em 2021, 22, 20, sei lá quanto, mas eu quero que você seja abençoado. Então fica aí e vamos junto. Primeira pergunta, Wilker. Quando que virou a chave para você do evangelismo, da não só a necessidade, mas do chamado e da paixão por evangelismo? Sim, na verdade desde de adolescente, quando eu me converti, me batizei, algumas pessoas elas eram usadas para falar para mim que esse era meu chamado e enfim. Então eu sempre busquei em Deus para reconhecer e talvez ter uma resposta de Deus sobre o que Ele queria para minha vida. E eu sempre tive a facilidade de me comunicar com as pessoas, de qualquer lugar que eu ia eu tinha facilidade de fazer amizade, de conversar. E aí eu via que as pessoas elas se abriam muito rápidas para mim. Então isso era um alerta, né? Eu já ficava mais atento em relação a isso. E assim, aonde virou uma chave realmente na minha vida foi através da minha vida, a conversão dos meus familiares. Então assim, foi quando eu percebi que, cara, existia algo diferente na minha vida. Quando eu via as minhas irmãs convertendo, os meus irmãos indo à igreja, a minha mãe, e enfim, e aí eu percebi que existia um chamado por trás disso. Glória a Deus. No meu caso, eu vim de um contexto de igreja, num outro contexto de igreja que era focado mais, eu estava mais em tentar agregar jovens, fortalecer os jovens dentro da igreja, questão de louvor, questão de mais, e eu fazia meio que tudo mais, e sobrava pouco tempo talvez para fazer de fato o evangelismo por de fora, no mais para tentar trazer para minha igreja alguns para fortalecer. Mas eu lembro que quando eu estava começando a vir para a igreja da cidade, uma das coisas que estava no meu coração foi num evento lá nessa outra igreja chamado Uma Semana para Jesus. E eu lembro que eu orei com uma criancinha e ela aceitou Jesus, a primeira pessoa que eu lembro, e eu lembro que eu chorava assim, não sabia, algo dentro do meu coração gritado. Veio uma criança de verdade aceitar Jesus, eu falei, mano, eu pensei, que sensação extraordinária. E aí depois, no meu primeiro reação é o evento que nós fazemos de evangelismo no carnaval. Cara, aquele dia eu falei assim, mano, que juventude sensacional, todo mundo disposto. Eu falei, velho, que negócio é esse? E o resgate, que a gente vai falar um pouquinho de balada, são três assim que vieram assim, achar e falar, cara, isso que é vida, eu quero fazer isso muito mais. Então, ó pra você ver, ó, cada um Deus vai usando de formas diferentes para que nós possamos crescer nessa questão. E aproveitando já de falando de evangelismo e tudo mais, você tem alguma assim, você tem mais de uma com certeza, eu tenho também, mas uma assim que você consegue lembrar agora que foi uma experiência muito marcante de evangelismo? Igual você falou, eu imagino que tenha várias, assim, como a gente vive isso, então a gente tem várias para contar. Mas uma marcante na minha vida e que a gente até compartilhou ontem, a minha esposa compartilhou ontem em um vídeo que nós gravamos, é um evangelismo online, assim, que nós tivemos. A gente acordou com uma palavra de conhecimento, a gente entrou no Instagram e a gente procurou uma pessoa cujo Deus tinha dado o nome, o local e tal, e a gente entrou em contato com essa pessoa, a gente não conhecia ela, zero conhecimento sobre a pessoa, a não ser aquilo que o Espírito Santo tinha nos falado sobre ela. E a gente entrou em contato, marcou de conversar, a gente conversou,
E isso foi passando, a pessoa se converteu, começou a ir para uma igreja, se batizou e hoje ela está lá na igreja dela, na cidade dela. Então, assim, foi uma história bem marcante, porque foi recente e também porque transformou uma vida, né? E, assim, a gente tem contato com a pessoa muito perto, assim, então a gente consegue acompanhar, ver o que está acontecendo, então isso é muito gratificante. Isso foi muito marcante pra gente. Nossa, além dos meus evangelismos que eu fiz nas Filipinas, mas como é num outro contexto e tudo mais, mas assim, marcante, teve, quando eu fazia lá no calçadão, que eu ia sozinho pregar o evangelho, teve um pessoal lá, umas palavras de conhecimento bizarra, que dava muito certo, mas eu vou falar uma vez, cara, que eu preguei o evangelho no trote da PUC São Paulo. Lá no meio do trote a gente ia, na época, com outro movimento, a gente ia lá pregar o evangelho dentro do trote. Tá aí uma das coisas que eu mais gosto, gente. Mano, pregar o evangelho em trote de universidade, cara, é muito louco. Você já teve oportunidade? Não, nunca. Mano, você tem que ir, velho, é muito louco. E aí, então, no final, a gente tava numa roda, assim, daqui a pouco apareceu um cara meio de longe. Eu não sei se ele tava meio alterado, ele tava meio curioso. Aí eu saí dali da fala e fui falar com o cara. Ele falou que eu comecei a pregar o evangelho, ele disse que começou, e que ele tava, acho que, bêbado lá, tava envolvido. Cara, resumindo, eu comecei a olhar por ele e ele citou Jesus no meio da faculdade. Ele começou a sentir a presença do Espírito Santo no meio do bagulho. Mano, foi bizarro, porque ele tava louco, acho que ele tava usando um monte de cura, mas ele sentia a presença de Deus. Eu já falei, ó, tem uma igreja aqui em São Paulo, vai e tal, e nossa, acho que eu vou que... Mano, foi muito louco, cara. Você vê que foi, tipo, a presença de fato de Deus, ele falou assim, mano, eu senti uma parada aqui, um negócio, eu falei, velho, que louco. Sabe, um negócio bem punk mesmo, num ambiente bem cool, São Paulo, os caras lá no blog, você já imagina. É diferente, né? Mas que daí a gente vai falando, a gente vai lembrando, né, de alguns impactantes, assim. Mas eu tenho uma percepção, assim, sobre a minha vida em relação a isso, que os mais impactantes são os mais silenciosos, assim, pra mim. Eu lembro de um que a gente tava, na verdade, a gente uma vez ficou 3 meses indo às 3 horas da manhã na porta de um hospital daqui de São José dos Campos, orar por pessoas para que elas não precisassem entrar para dentro do hospital, elas fossem curadas lá fora. E, cara, era muito difícil, assim, porque gera medo, Você tá 3 horas da manhã num dos bairros mais perigosos daquele horário, porque tem muito morador de rua, tem usuário de droga, enfim. E a gente indo às 3 horas da manhã lá, toda semana e tal. Aí um dia um cara chegou com dor na perna, a gente orou por ele, pra ele não, ele tinha entrado já, recebeu alta lá, mas estava com dor ainda e saiu. E aí, quando ele saiu, a gente orou por ele, a perna dele foi curada. Então, assim, a mulher dele não acreditava naquilo que estava acontecendo. É algo bem marcante, assim. Só que não tinha ninguém perto, só a gente e tal. Então, assim, eu acredito que nesses momentos que ninguém tá vendo, que depois você tem que contar e as pessoas vão falar, nossa, será que é verdade? São os momentos mais loucos, que acontecem as coisas mais absurdas e você fala, mano, realmente aconteceu. E eu vou contar um testemunho e já vou puxar pra você uma outra pergunta. Eu uma vez, um dos que mais me marcou também, foi, eu agora lembrei, que eu encontrei um cara na porta de uma balada e ele falou que os amigos dele já estavam lá dentro, ele não sei se eles não estavam se sentindo tão bem, ele saiu ou ia esperar alguém. O fato é que eu comecei a pregar o evangelho, ele era filho de pastor. E comecei a pregar o evangelho e tudo mais, e ele desistiu de entrar na balada e voltou assim, e foi bem marcante. Eu falei, cara, porque muitas vezes quando a gente ia pra fazer o evangelismo no porta de balada, a pessoa fala, ah, beleza, muito obrigado, ficava empacada e entrava. Sim. Mas quando a pessoa, ela toma a decisão de não entrar, cara, é porque mexeu. E aí, aproveitando, nós só temos esse ministério que, por conta da pandemia, não podemos mais estar fazendo, mas como é que é participar? Eu e você já servimos no Leve Resgate, antes você era líder do Leve Resgate, eu também já era participante de carteirinha lá. O que representa o Leve Resgate, pregar nas portas das baladas e em lugares mais assim, da night, pra você assim? Na verdade, o Leve Resgate é o meu xodó, assim. Acho que eu também. Ele e Ação é assim, ó. Ele e Ação são, ainda mais pra quem é evangelista e gosta de viver isso,
Mas o Eleve Resgate ele é um ministério onde uma equipe e quem quiser ir junto vai onde existe concentração de jovens. Então, ou seja, numa balada, num barzinho, num fluxo, onde existiu concentração de jovens, o Eleve Resgate ele atua. Então, assim, a gente ia muito nas portas das baladas e barzinhos aqui em São José dos Campos e muita coisa acontecia, assim como o Rafa disse, vários testemunhos, pessoas abandonando a balada, até no entanto que nós tínhamos pessoas que eram do nosso ministério, que nós abordamos da balada, elas se converteram e começaram a fazer parte do nosso ministério. E por aí vai afora, mas assim, e eu tenho até saudade do Eleve Resgate, por causa da pandemia agora a gente não está conseguindo ir nas baladas, porque elas estão fechadas, mas nós estamos atuando online também, porém a gente sente saudade de estar ativo na rua em relação a isso. E Will, eu queria que você terminasse fazendo uma oração pelas pessoas, para que a paixão do Evangelho continue latente, independente de pandemia e não pandemia. E antes de falar, então aproveita. Eu senti, quando eu estava falando aqui, senti que você fale a sua experiência brevemente de evangelismo online nessa pandemia, para quem está vendo ainda em tempos de pandemia. Sim, tem sido assim um misto de sentimentos, na verdade, porque a gente talvez tenta buscar criatividade onde não existe na nossa mentalidade humana, porém existe muito mais criatividade do que a gente imagina. Deus ele é muito acessível para nos disponibilizar a criatividade, né? A minha esposa é arquiteta e ela costuma falar isso, assim, existe muito mais criatividade do que nós imaginamos. E talvez você se sinta limitado porque nós estamos numa pandemia e não tem o que fazer, como eu vou evangelizar e tal. Mas eu acredito que a internet, a rede social é uma ferramenta fundamental para você que ama alcançar almas, alcançar vidas para Jesus. Então nós temos feito um trabalho muito bonito, muito bom. Assim, depois se você quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais, o Rafa pode depois deixar linkado em algum lugar, mas nós temos feito um trabalho muito legal online, levando o amor de Jesus para todas as pessoas, porque nós acreditamos que a igreja não para, a pandemia ela está acontecendo, nós estamos orando para ela ir embora, mas enquanto ela está acontecendo no Brasil, a gente não pode parar. Se a gente parar, a igreja vai parar de avançar. Então a gente está fazendo um trabalho muito legal online nas redes sociais também. Então, a igreja está fazendo, mas o Wilker eu estou fazendo lives no Instagram. O Wilker tem usado bastante o TikTok para alcançar pessoas, assim, coisas bizarras. E assim, fora algumas outras ideias entrando em lives de outras pessoas e tudo mais. Então, Wilker, termina com uma oração breve aí, trazendo paixão pelas pessoas e que as pessoas queimam e vivam os seus próprios testemunhos e tenham essa paixão pelo perdido. Amém. Pai, obrigado, Deus, por esse momento, obrigado porque o Rafa ele tem feito um trabalho incrível para mostrar para as pessoas o quanto é importante estar ativo no reino do Senhor, Deus. E o evangelismo é isso, o evangelismo é estar ativo, pronto e amando as pessoas, Deus. Então, em nome de Jesus, Senhor, que as pessoas elas recebam uma porção a mais de amor por vidas, por almas. Deus, em nome de Jesus, que nós entendamos a significância, o tamanho do poder que o evangelismo tem em nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ser usados, Deus, da maneira correta e muito mais do que nós imaginamos na mão do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que nós sejamos usados dentro de nossas casas, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, Deus, e com as pessoas de longe também, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, coloque no coração dos jovens do Brasil, dos jovens que estão vendo este vídeo, de todas as pessoas que estão vendo este vídeo, Pai. Deus, uma sede por ganhar vidas para o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, um fogo, Senhor, diferente, Pai, de que eles já sentiram um dia. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Pai, acreditando, Senhor, que um novo tempo está começando para quem está vendo esse vídeo, Senhor. Amém. E essas pessoas elas serão impactadas ao ponto de não querer parar de falar do Senhor para as pessoas à volta dela. Pai, em nome de Jesus, Deus nos guarde e nos proteja, Senhor, porque nós somos evangelistas e eu sei o quanto isso é difícil para algumas pessoas, doloroso também, mas eu tenho certeza absoluta que a sua mão protetora está sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e curta. Tamo junto, até a próxima.